temos, ou iniciaremos, pelo menos nos meus cálculos, eu estou pensando em 2 sermões, esse é o primeiro, mas talvez haja a necessidade de pregar sobre um outro ponto que é, ou que está contido no verso de número 12, que é a 5ª petição, mas isso o Senhor vai nos dirigir, vamos ver como que nós vamos caminhar. Mas a priori, hoje eu pregarei o primeiro sermão no verso 12. Primeiro sermão no verso 12, concernente à 5ª petição. E o que nós vamos tratar aqui é sobre tanto o dever, meus irmãos, mas ao mesmo tempo também a graça de nós reconhecermos os nossos pecados. Esse vai ser o tema do nosso sermão de hoje. O dever, como também ao mesmo tempo a graça de nós reconhecermos os nossos pecados. Mateus 6, vamos ler do verso 9 até o 15. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Meus irmãos, eu inicio dizendo que o dever máximo de todo cristão não é dar esmolas, não é fazer caridade, não é necessariamente buscar em si fervor religioso por meio de orações e canções emotivas, mas em essência, o dever máximo de todo cristão é conhecer, como também experimentar o favor imerecido de Deus por meio da palavra e também por meio da oração, que são os meios de graça. Aqui nós encontramos nesse dever, nesse preceito máximo, a base da vida cristã. A base da vida cristã está exatamente em lembrarmos de que em toda a nossa vida nós somos levados ao dever de tanto confessar os nossos pecados, como também reconhecer a pecaminosidade, não apenas nossa, mas também reconhecer a pecaminosidade de todos os seres humanos. O pecado é uma questão universal. E aqui nós somos lembrados de que o dever máximo é de usufruirmos da graça de Deus, quando a graça de Deus ela nos concede a remoção da culpa e da condenação do pecado. Em essência, é isso que envolve o dever máximo de desfrutarmos da vida cristã. Na prática, o dever de confessar pecados tem sido, infelizmente, muito negligenciado diante de todos os deveres de um cristão. Seja talvez, meus irmãos, pela fraca compreensão do que vem a ser esse ensinamento, como também envolve-se em muitos aspectos a dureza de coração em relação não apenas aos nossos pecados, não apenas aquilo que fazemos contra Deus, mas essencialmente, e a pior de todas as resistências e dureza do coração, é quando não se reconhece a pecaminosidade que há em nós. Muitos membros de nossas igrejas, de modo geral, muitos membros de nossas igrejas se encontram exatamente nesse quadro, nessa situação, porque muitos não sabem diferenciar o que sentem ou que realmente eles têm convicção sobre os seus pecados, a sua pecaminosidade, a corrupção do pecado que habita neles, os seus efeitos e mais ainda, meus irmãos, a necessidade da graça de Deus para que possam ser salvos dos seus pecados. A 5ª petição, então, é uma oportunidade que nós temos aqui, eu e você, sejamos
membros mais antigos, como os mais novos na fé, aqueles que há muito tempo atrás, muitos de vocês que já ouviram lá na classe de catecúmenos sobre este assunto, como você que talvez esteja chegando agora na igreja e esteja aprendendo, pela primeira vez você está ouvindo sobre isso que nós vamos aqui tratar nessa manhã, inicialmente no verso 12, mas que se estende também aos versos 14 e 15. Mas nós vamos ver aqui algo que é necessário ouvir todos os dias, ou correntemente, que é tratarmos de preceitos básicos do que envolve o fundamento da fé cristã, que é nós lembrarmos da doutrina da graça de Deus e também do perdão dos nossos pecados e da nossa pecaminosidade. Na quinta petição, então, inicialmente, o nosso Senhor Jesus ele está nos instruindo a reconhecer os nossos pecados, onde alguém que não confessa os seus pecados, não reconhece a sua pecaminosidade, como inclusive também a do seu próximo, as suas orações não serão ouvidas pelo Senhor. Esse é um ponto aqui extremamente sério no que diz respeito à nossa conduta ou à nossa condição diante do Senhor, seja você membro da igreja ou não. Todas as vezes que oramos, não devemos, meus irmãos, apenas, repito, reconhecer os nossos erros, as nossas transgressões, mas nós devemos também reconhecer a nossa condição, a corrupção do pecado que contaminou não apenas aquilo que está em nossa volta, na criação, mas contaminou a nós mesmos, e assim reconhecer a nossa culpa, já nascemos culpados. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, eu creio que é necessário nós compreendermos aqui o sentido da palavra que se destaca no verso 12, no que diz respeito, então, à questão dos nossos pecados e também da nossa pecaminosidade, que é a palavra dívida, ou está como está no plural, quando o Senhor Jesus está nos ensinando a dizer, perdoe-nos as nossas dívidas. Então, atente-se apenas a essa expressão. O sentido original aí desta palavra, ela pode ser melhor traduzida, lá no grego original, ela pode ser melhor traduzida por ofensas, não que a palavra dívida esteja errada. Mas eu creio que a melhor palavra, que dá a maior definição, ou que nos atenta melhor ao contexto do verso 12, ou dessa quinta petição, é a palavra ofensa. Portanto, aqui, meus irmãos, não se trata, então, de limitarmos a questão de perdoar nas nossas dívidas apenas ao aspecto de dívidas financeiras ou comerciais, como muitas às vezes usam esse texto para pregar sobre isso. Mas essa dívida, ela está relacionada ao nosso caráter espiritual ou à nossa natureza humana contaminada pelo pecado. A maior de todas as verdades que apenas essa expressão nos traz, dívida, ofensa, é que nós estamos em débito com a justiça de Deus. Nós podemos dizer então que a moeda desta dívida, ela se chama ofensas. Os nossos pecados, eles ofendem a Deus a todo momento. E não apenas os nossos pecados, ou seja, o que fazemos, mas em si, nós mesmos, em nossa condição pecaminosa, em si já é suficiente para que Deus se sinta ofendido, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não faça nada, porque você já está em pecado, porque nós nascemos em pecado. A ofensa aqui significa, de forma bem clara, afronta, atitude direta de desafiar uma autoridade. Eu não estou me limitando ao aspecto humano, mas a autoridade na perspectiva que envolve a autoridade de Deus, aqueles que resistem a Deus. É uma provocação em seu grau máximo contra alguém. O cerne aqui então do problema, meus irmãos, em segundo lugar, é que isso então nos leva a entendermos qual é a causa disso e qual é o problema do pecado e da pecaminosidade. Então veja que, em primeiro lugar, a melhor definição que se pode encontrar sobre pecado, ela está contida lá em 1 João, no capítulo 3, o verso 4. Quando diz, o próprio apóstolo João, ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. A lei existe porque Deus existe. Foi Ele que promulgou e revelou a sua vontade através da sua lei. Nós vivemos em uma época onde, então, o problema do pecado
é uma das verdades mais negligenciadas, uma das mais resistidas, desprezadas e combatidas pelas pessoas. Dizer que alguém é pecador ou que está pecando é algo extremamente perigoso para nós e extremamente ofensivo às pessoas. Dizer que alguém é pecador nos leva a lembrar que muitas vezes, ou muitas pessoas, muitos pregadores, já morreram porque disseram para muitas pessoas: você é um pecador e carece da misericórdia de Deus. Não se pode, meus irmãos, compreender aqui estas palavras do nosso Senhor Jesus, o que de fato elas significam, se primeiro nós não compreendermos o que vem a ser o pecado, e mais ainda o que vem a ser o nosso estado de pecaminosidade. Por isso que o pecado ele não pode ser visto como apenas aquilo que fazemos deliberadamente contra Deus. O pecado ele não se limita às atitudes mais escandalosas, baixas, desprezíveis, até mesmo para a sociedade que está corrompida, ímpia, entregue ao maligno. Mas entenda de forma bem prática, se me permite um exemplo. O pecado basicamente envolve aquele momento, aquele instante, aquele milésimo de segundo de um pensamento impuro, lascivo, maldoso, mentiroso, e talvez de natureza violência. Esse instante, esse pequeno milésimo que é alimentado no seu coração, ou que aparece rapidamente em um freelance no seu coração, já é suficiente para que sejamos condenados à morte e ao inferno. Um instante sequer de qualquer atitude ou postura nossa se ofende a Deus, mesmo que você não saiba, mesmo que você não sabia que aquilo estava na lei do Senhor, já é suficiente para que sejamos condenados. Terceiro lugar, quais os aspectos que nos conduzem ao problema do pecado em relação a esta quinta petição? Primeiro, o problema da culpa, do medo e da vergonha. Segundo lugar, o problema da impureza, da corrupção do gênero humano. Terceiro lugar, a miséria e o desamparo divino quanto à sua condição de pecador. Quarto lugar, a condenação e o castigo do pecado, que é lançado sobre o pecador. Contudo, o aspecto que mais está relacionado à quinta petição é a questão da culpa. O homem, ele não admitiu o seu pecado, ele tentou se esquivar de Deus, como a gente vê em Gênesis capítulo 3. A primeira negação da culpa de Adão, inclusive quando você lê o momento em que Deus interroga a Adão e também a mulher, mas em especial ali a figura representativa da raça humana, nosso primeiro pai, quando primeiro ele nega a sua culpa, se vitimizando. Segundo, ele nega a sua culpa depois acusando primeiro a Deus e depois a sua mulher. Da mesma forma, a culpa do pecado tem sido negligenciada mais ainda nos nossos dias. E como isso tem sido terrível. E como que isso vai piorar até que o nosso Senhor Jesus volte. Eu tenho a impressão de que o período que mais as pessoas têm inventado as maiores desculpas para se esquivarem da culpa do pecado são os últimos séculos da nossa história. Como se esquivar do problema do pecado? Primeira coisa é que o homem ele tenta se esquivar do próprio Deus, dizendo que a religião, especialmente o cristianismo, é um produto da nossa mente retrógrada e do fato de afirmar que Deus não existe, porque essa mentalidade, essa ideia de que Deus existe é apenas o fruto da nossa imaginação e de pessoas carentes que ainda não evoluíram. Segundo, comecemos agora com o fato de que, negando a necessidade do que vem a ser a verdade, em seu aspecto absoluto, esse também é um dos argumentos mais usados para negar a culpa do pecado, onde não se pode mais dizer que uma pessoa ela está falando a verdade ou a mentira, e uma vírgula que seja, uma sílaba que seja aplicada às palavras de alguém pode ser considerada o que cada um bem entende, o que cada um bem queira interpretar. Isso aqui é o que nós chamamos de relativização da verdade. E aí lembrar, porque se você nega a verdade,
Em essência, nega-se então um fato. O fato é muito simples: você é culpado pelos seus pecados. Por isso, então, a negação da verdade como algo absoluto determinado por Deus. Terceiro, que envolve o problema da culpa, nessas desculpas do homem, é a desconstrução do conceito de autoridade e de moralidade. Isto envolve a negação da culpa no seu aspecto mais direto, porque lida com o problema da ética e da moral na conduta dos seres humanos. Veja, por exemplo, o que o pastor reformado Johannes Gerard Voss, ele vai dizer sobre esse ponto. Abre aspas. Hoje é muito comum confundir o sentimento de culpa com o fato da culpa. Noções populares da psiquiatria, ele disse isso do final do século XIX para o início do século XX. Noções populares da psiquiatria têm levado muitas pessoas a suporem que nada há na culpa senão sentimento de culpa, e que elas, de algum modo, conseguirem se livrar dessa sensação perturbadora de culpa, nada terão a temer. Há uma forte tendência, e que de fato ela é predominante, especialmente, meus irmãos, se me permita, nesse primeiro exemplo, nos setores educacionais, ou seja, nas nossas escolas, onde eles estão usando métodos, doutrinando e treinando os seus alunos a tratar a culpa não como um fato, mas como um mecanismo de defesa de uma pessoa. Por exemplo, Freud entendia que a culpa como aparece ao contexto social como apenas uma imposição cultural muito antiga para dominar as pessoas desde o seu nascimento. Não sei se você sabe, mas esse é um tipo de conceito que é ensinado nas igrejas nos nossos dias. É por isso que, inclusive, disciplina, que é uma das marcas da igreja, tem sido tirada do meio dela. Tem sido negligenciada do meio do povo de Deus, como também tem sido negligenciada nos lares de muitos membros das igrejas. Vejam que uma psicoeducadora, o nome dela é Juliana Spinelli Ferrari, ela é especialista na área de psicoeducação. Veja o que ela nos diz sobre esse pensamento freudiano. Ela diz o seguinte: mecanismo de defesa é uma denominação dada por Freud para as manifestações do ego diante das exigências das outras instâncias psíquicas, que é o id e o superego. É como se fosse um conflito entre vontade e aquilo que me é imposto dentro de uma convenção cultural. A atual diretriz de educação formal nas escolas, por meio do construtivismo, isso é um dos exemplos apenas, por meio do construtivismo, existem outros métodos, mas em especial esse que tem predominado, ainda é muito forte no nosso país, tem proposto exatamente a desconstrução do conceito de culpa, substituindo-a por aquilo que envolve o desenvolvimento natural de lidar com seus medos, vencer os seus sentimentos de medo, de temor. Isso, meus irmãos, porque eles chamam não apenas aqui ao fato de que envolve sentimento de conflito entre a sua vontade e a vontade dos outros, mas isso, veja, é uma questão também de fazer com que esses alunos, eles simplesmente rejeitem qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de postulado como verdade, e qualquer coisa que o leve a ter que enfrentar os seus erros e os seus pecados, especialmente no que diz respeito à questão moral. Deixa eu exemplificar isso, deixa eu colocar isso de forma bem clara. O que eu estou mencionando aqui, o que tem acontecido nos nossos dias, por incrível que pareça, e se espantem, eu não estou falando de algo que acontece nas escolas públicas, eu estou dizendo de algo que acontece nas escolas particulares, inclusive as mais caras que os seus filhos estudam. Lá ele está aprendendo. Se lá tem construtivismo, lá ele está aprendendo, ou ela está aprendendo, que eles não precisam ter culpa. Culpa é coisa da cabeça do homem e da convenção social que ele vive.
Eu não preciso lembrá-los que a negação da realidade do pecado e da culpa é algo que domina não apenas as escolas, mas todos os setores da sociedade, seja no meio político, se dizer quando a gente liga os canais de televisão e vê as notícias. Meio político, meio jurídico, então nem se fala. Muitos advogados são hábeis em livrar criminosos de alta periculosidade, apenas com uma vírgula ou um termo sequer da lei. E fazer com que aquele criminoso, nos seus argumentos, ele não seja visto como alguém culpado, mas apenas como alguém que é vítima da sociedade. Por isso que ele chegou àquele ponto. Meus irmãos, a tentativa de uma pessoa se esquivar dos sentimentos que estampam seus pecados não se chama convenção social, se chama rebeldia do coração do homem. O apóstolo Paulo vai definir isso com muita clareza, em primeiro lugar, em Romanos capítulo 1, verso 32, quanto a essa ideia de se esquivar da culpa do pecado. E como que ele mostra isso no verso 32 de Romanos 1? Ele vai dizer que conhecendo eles a sentença de Deus, repito, eles conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e que os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam ou consentem os que assim procedem. Da mesma forma que no capítulo 2, na mesma epístola aos Romanos, especialmente o verso 15, onde o apóstolo, ele nos diz que todas estas pessoas, como que elas se esquivam da culpa do pecado? Elas mostram a norma da lei que está gravada no seu coração, só que de uma forma pervertida, distorcida, quando elas estão testemunhando em suas consciências, de forma pervertida e distorcida, em seus pensamentos, se esquivando da culpa do pecado, onde mutuamente elas se acusam e se defendem. Talvez diante dessa realidade, acho que a pergunta que é necessário fazer neste momento é: como então se livrar da culpa do pecado? O que o nosso Senhor Jesus ensina nessa quinta petição é que primeiro, meus irmãos, nós devemos então, de todas as coisas, reconhecer a nossa pecaminosidade, desde, meus irmãos, dos nossos primeiros pais, não apenas o nosso. Você pega o Salmo 51, a partir do verso 5, Davi ora confessando os seus atos pecaminosos, reconhecendo o pecado original dos seus primeiros pais. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Que desde, meus irmãos, da nossa concepção e nascimento, nós já somos gerados em pecado, e já nascemos culpados por causa do pecado original dos nossos primeiros pais, como também, mais ainda, isso mais pesa sobre nós e sobre a culpa que carregamos, que também somam-se os pecados individuais. Nascemos em pecado, vivemos pecando contra Deus. Isso não é uma questão subjetiva, mas é um fato e uma realidade. Naturalmente, meus irmãos, nós somos convencidos desta verdade porque a natureza pecaminosa em si mesma nega com todas as suas forças a sua culpabilidade. Uma pessoa rebelde não será capaz de orar estas palavras do nosso Senhor Jesus enquanto o Espírito Santo não inclinar o coração dela a esta verdade. A primeira coisa que o Espírito Santo nos convence é de que somos merecedores da ira e do inferno. E aí então, voltando à pergunta, talvez você se coloque agora aí e perguntar: mas o que eu posso fazer para remover a minha culpa diante de Deus? A resposta simplesmente é: você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Entenda que essa é a essência daqui da quinta petição. É exatamente a primeira coisa que o nosso Senhor Jesus está nos mostrando, que estamos em débito com a justiça de Deus, e essa dívida não pode ser minimamente quitada por nós. Então não podemos fazer nada, a não ser que
possamos gritar e suplicar ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você é uma pessoa promíscua, um adúltero, uma pessoa impura em seu coração, e resolve de repente, a partir de agora, abandonar o adultério, a prostituição, a sua vida de imoralidade, veja, mesmo que você consiga a partir de agora, até o último dia da sua vida, viver fora do adultério, fora da prostituição, e ser como uma pessoa íntegra, sua mudança de comportamento e de conduta não vai lhe livrar da culpa da sua pecaminosidade e de todos os outros seus pecados. Se você é um mentiroso e a partir de agora você não mente mais e passará o resto da sua vida falando apenas a verdade, isso não vai lhe isentar da culpa da sua pecaminosidade, a condição em que você nasceu. Tente viver uma vida absolutamente perfeita, digna como a palavra de Deus estabelece como um padrão da lei dele. Mesmo assim, seus pecados continuam contabilizados diante de Deus. Terceiro, o homem pode encontrar meios para manipular ou se esquivar dos seus sentimentos de culpa, mas a culpa factual, a culpa real, aquela que está presa em seu coração e nunca será retirada da sua consciência, só pode ser removida pela redenção de Jesus Cristo. A quinta petição, meus irmãos, nos ensina a base da vida cristã, como eu disse no início, o fundamento da vida cristã, a graça de Deus para a remissão dos nossos pecados. E qual é então, eu lhe pergunto, a coisa mais importante na sua vida? Qual é a sua maior preocupação nesta vida? Você deveria se preocupar com os seus pecados e com o seu estado de pecaminosidade diante de Deus. O que mais devemos procurar em todas as coisas e todos os dias é que Deus, por sua livre graça, através da obediência e da satisfação de Cristo, que só pode ser recebida, compreendida, aplicada pela fé, venha nos absolver, nos redimir, nos livrar da culpa e da condenação do pecado. E veja que isto deve ser feito todos os dias. Confessar pecados não é algo esporádico, não é apenas uma vez por semana, quando no culto você está aqui e há o momento de confissão de pecados. Mas todos os dias em suas orações, você deve abrir a sua boca e deve se preocupar com o seu estado e a sua condição diante de Deus, como também do que você tem feito contra Ele, porque todos os dias nós pecamos. A única forma do homem se ver livre da culpa e da condenação do pecado é pela livre graça de Deus. Não existe cristianismo desprovido de graça, porque sem a graça de Deus é melhor você ser um budista, um espírita ou um esotérico. O apóstolo Paulo nos deixa claro que é pela graça, Efésios capítulo 2, é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo usou a palavra graça aqui, meus irmãos, pelo menos um pouco mais de 100 vezes nas suas epístolas, nas suas cartas. Foi o apóstolo que mais usou esta palavra em seus escritos e foi o que mais sofreu perseguição, tanto dos judeus como dos romanos, por causa da sua pregação sobre a salvação suficientemente apenas pela graça. O grande problema que nós também enfrentamos nos nossos dias é também dentro do próprio cristianismo, dentro da igreja, onde a doutrina da graça de Deus tem sido usada para difundir a negação da culpa e do pecado em muitas igrejas e instituições de ensinos teológicos, principalmente os nossos seminários. A graça de Deus, meus irmãos, não é uma doutrina difícil de entender nas Escrituras, porque ela é bem simples e clara a nós. Graça, simplesmente, aqui, entenda que não é a negação da culpa e da condenação, mas é a remoção de ambos do nosso coração. E como que essa graça nos é concedida? Talvez essa seja a parte mais importante do sermão. Primeiro, pela obediência e satisfação da obra redentora de Cristo. Segundo, pela aplicação da fé que nos
concede convencimento do pecado, do juízo e do castigo que merecemos, mas também nos concede a confiança completa e eficaz nos méritos e justiça de Cristo para arrependimento dos nossos pecados. Veja que o arrependimento é por último. Terceiro, pela operação do Espírito Santo, ou seja, sem ele nós não podemos passar por todo esse processo que nos é estabelecido sobre a remoção da culpa e da condenação do pecado em nós. É o Espírito Santo que nos capacita, nos atrai, nos chama, nos dá convencimento e nos faz responder o chamado para a fé e arrependimento. A livre graça de Deus é a fonte do perdão e a fé é o meio pelo qual se obtém o perdão dos nossos pecados, como também finalmente somos capacitados pela misericórdia de Deus a perdoar os nossos ofensores. Graça, repito, é a base de tudo. Talvez essa seja a palavra que mais nos constranja e que mais ainda nos deixa com o desejo de cavar um buraco e fazer como um avestruz, colocar a cabeça debaixo desse buraco ou dentro desse buraco, porque é a palavra que mais nos constrange e que mais nos faz, num momento como esse, num sermão, ficar olhando para os lados e para outro, para baixo e para cima, porque estamos constrangidos com a graça de Deus, como nós acabamos de cantar no hino 260 e no hino 132. Porque a coisa mais grave de todas é quando o amor de Deus nos é oferecido pela graça e resistimos ao amor de Deus. Essa é uma das coisas mais terríveis, mais do que a própria culpa e a corrupção do pecado que habita em nós. Os ímpios e incrédulos também acreditam em algum tipo de remissão de pecados. Não se esqueça disso. Porque se não fosse assim, meus irmãos, não existiriam outras religiões, que de fato elas são falsas. Mas é interessante ver que o conceito de salvação ou de remissão para estas pessoas fora da graça, ela é baseada apenas no livramento da condenação do pecado. Mas nós crentes, ou o crente genuíno, ele não apenas crê no livramento da condenação, mas ele também crê no livramento da culpa dos seus pecados. Em outras palavras, muitas pessoas vêm à igreja, dizem que desejam seguir a Cristo, fazem sua pública profissão de fé, são batizadas e se tornam membros comungantes, mas não são convertidas de fato, porque o que as levaram para a igreja foi porque elas acreditam apenas no livramento da condenação do pecado. Em outras palavras, elas têm medo de ir para o inferno. Essa é a religião que mais tem crescido dentro da religião cristã. Uma pessoa que tem medo de ir para o inferno não está preocupada com o real problema da sua condição diante de Deus. Ninguém pode ser perdoado e salvo dos seus pecados se primeiro não admitir a culpa dos seus pecados. E isso diferencia claramente o verdadeiro do falso crente. Mas deixe-me dizer algo para aqueles que têm tido dificuldade de compreender esta verdade tão doce quanto o mel e quanto o destilar dos favos, como diz o salmista. Se você tem tido dificuldade, não apenas de compreender, como também a admitir a culpa do seu pecado e a sua pecaminosidade, há aqui uma boa notícia a nós. Se os seus pecados lhe têm pesado tanto sobre você, não é porque eles são muitos, mas é porque quanto mais você resiste à necessidade de reconhecer a sua culpa, a sua ofensa e a sua dívida com a justiça de Deus, mais você irá sofrer as consequências do seu pecado. Enquanto você ver e sentir o horror dos seus pecados, quando você de fato for convencido pelo Espírito Santo da realidade e de como realmente é a cara do pecado em você,
aí sim, você poderá dizer: Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas se você não ver o horror dos seus pecados no seu coração, enquanto o Espírito Santo não lhe fizer ver como o pecado realmente é em seu coração, você não poderá experimentar o maior de todos os benefícios da graça de Deus, que é ter certeza do perdão dos seus pecados. A essência da felicidade do homem agora, pós-queda, está exatamente nisto: reconhecimento dos seus pecados. Feliz é o homem que reconhece os seus pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujos seus pecados agora são cobertos. Ele está falando da culpa do pecado e da pecaminosidade do pecado. Mas a boa notícia para nós é que onde o pecado aumenta, onde o pecado cresce, por causa da clareza e também da força da lei, por causa do volume, da gravidade e da frequência das nossas transgressões, onde o pecado aumenta e cresce, a graça de Deus aumenta muito mais do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Coloque-se em pé. A Deus supremo